No ar. Boa noite, bem-vindos a mais um Serra Negra na Roda, um programa transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu Dalari. Na noite de hoje temos um convidado muito especial, o cantor e compositor Edivaldo Santana, um dos mais originais artistas da música popular brasileira. Boa noite, Edivaldo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Agradeço demais o convite, estou à disposição. E vamos falar sobre a vida, sobre a arte, aproveitar para Serra Negra e para o mundo, para Cedral, para tudo quanto é lugar. Beleza. Eu agradeço demais. Então, nós vamos começar pedindo para você contar um pouco do seu estudo, de como você começou a sua carreira e assim, que você optou por esse caminho de um artista independente. E aí você fala um pouco também de como que é ser um artista independente no Brasil. Pois é. Na verdade, eu sou de São Miguel Paulista, um subúrbio de São Paulo. Antigamente era subúrbio, a periferia era a Zona Leste. Filho de nordestinos, do meu pai, minha mãe, um do Pernambuco, outro do Piauí. Um monte de irmãos, família de pessoas trabalhadoras que saem do sonho, o sonho de vir para a cidade grande, para aquele negócio do sonho do sul, né? Sai da seca, da saga da seca, da miséria do sertão, para tentar a vida no sul, maravilha, aquela coisa da vida ficar melhor e tal. Como vários, como a maioria dos nordestinos que sustentaram São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que seguraram a onda dessas cidades, dessas metrópoles. E eu nasci já, meu pai veio do Piauí, minha mãe do Pernambuco, eu já nasci junto com meus irmãos em São Paulo, nesse lugar chamado São Miguel Paulista, terra de um cantor bastante famoso chamado Antônio Marcos, terra onde moraram, assim, o Ribeiro Pascoal, por exemplo, terra de Macumbinho, o cara que inventou o Jequibal. E a família de nordestino tem muita música, tem muita literatura de cordel, tem muita festa, tem muito... A cultura nordestina é muito forte, né? Então, eu fui criado desde pequeno ouvindo muita música em casa. Fui criado numa época em que a música brasileira, principalmente todo tipo de música brasileira, sem preconceito, desde a música instrumental, desde Pixinguinha, de Pole, de Valdir Azevedo, era costume das famílias daquela época ouvir música instrumental em casa, né? Delicado, brasileirinho, carinhoso. Então, meu pai tocava um violão, não era profissional do violão, porque ele tinha um boteco e trabalhava na prefeitura, fazia um monte de atividades, porque para bancar 8 filhos, meu filho, na periferia, não é fácil, não. 8 filhos? E foi através do meu pai que eu me interessei mais pelo meu pai e pelos amigos dele que vinham em casa tocar com ele e tudo, o seu Valdomiro, o seu Gervásio, alguns amigos dele que vinham tocar em casa. E através dele, dessa coisa, meu pai tinha lá um violãozinho, o Giannini, que ele comprou, na verdade, ele não comprou. Tinha uma dívida de um grande músico da época que tocava no Havaí, que era uma boate famosa em São Miguel Paulista, Boate Havaí. João Biloto tinha uma dívida com meu pai e pagou com violão. Esse violãozinho meu pai levou para casa, ficava tocando, que ele adorava tocar. E aí, naquele violãozinho dele, que era um Giannini de aço, eu comecei a aprender a tocar ali na marra, metendo o dedo e tal. Agora, eu peguei um momento, ainda no Brasil, da diversidade artística, a cultura brasileira, a música brasileira principalmente, estava no meio de comunicação, né? No rádio, na televisão, que estava chegando. Então, eu tinha acesso na televisão aberta essa diversidade, a coisa não era segmentada, né? Então, você ouvia de tudo, de Carlos Alberto, de Roberto Carlos, mas você ouvia também Tropicália, ouvia Chico Buarque, Jorge Ben, você ouvia todo mundo. Então, você ouvia rock and roll, você vinha lá Janis Joplin, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Beatles. Então, fui criado assim, numa coisa meio de São Paulo, né? Criado no meio, ouvindo tudo, ouvindo todo tipo de música e tal. Sem preconceito, além da música brasileira, Jackson do Pandeiro, de Luiz Gonzaga, do samba, né? De Adoniran Barbosa, depois João Bosco, e Raul Seixas, então tudo, eu ouvi tudo na minha vida. Então, eu fui criado numa coisa assim, meio cheia de tudo.
sem preconceito. Bolero, por exemplo, era uma coisa que eu adorava, porque meu pai tinha um boteco e eu era o pivetinho, minha mãe pedia para me levar as garrafas de cachaça para as minas na zona, no Brega. Aí, minha mãe me dava umas garrafinhas de caçulinha assim, e eu ia pivetinho levar as garrafinhas de cachaça para as minas. E eu ficava lá ouvindo, aí elas ouviam Carlos Alberto pra caramba, né? Aldemar Dutra. E ficava lá ouvindo o som com as minas e levava as pingas para ela. Então, o bolero vem disso. Na periferia, muito bolero, muita canção romântica, né? Muita história. Então, você vê muita coisa misturada, assim, muito. Eu já sou meio misturado, meio paulistanoide mesmo, né? Então, no começo, eu vi isso. Agora, moleque da periferia pobre, trabalha e estuda, filho, não tem outro jeito. Não tem outra atmosfera, não tem outra parada. Ser artista é uma coisa de outro mundo. Ser artista é uma coisa muito longe da realidade, muito fora do seu universo. Mas o sonho não é sonho, né? Todo mundo quer ser jogador de futebol e quer ser cantor, né? É verdade. Então, o sonho é sonho. Foi sonhando, como a gente tinha esse grande artista, o Antônio Marcos, no bairro lá, que era um grande cara e um artista assim, famoso, né, que ficou famoso, além de cantar pra caramba, era muito respeitado, um artista de multidões. A gente começava a ver, porque ele era vizinho nosso, né? Esse cara. A gente via ele pro programa do Chacrinha, ser artista e tal, então começa a sonhar mais ainda. Né? O sonho fica real. Eu posso ser também, né? Tipo assim. Agora, aí começou na escola, eu comecei a tocar um pouco com os amigos, a gente tocava naqueles festivaizinhos da escola mesmo, dentro da escola, nos salões da igreja, toquei, eu lembro uma vez numa igreja de Sechonoye, a gente tocava onde é possível, e tudo autodidata, tudo na marra, ia ouvindo os caras no baile, os tocadores de baile, ia na casa de um, ouvir o outro. Eu sempre fui um cara muito fuçado em querer ouvir os outros, então ia na casa do Tercílio, que era um cara que ele não tinha, ele era um cara com deficiência física, né? Vivia numa cadeira de rodas, ele travado, e ele tocava pra caramba e cantava pra caramba, um cara da Bahia. E eu ia lá ver ele tocar, ficava lá perto dele, aí ele me estimulava, dizia, olha, você tem os dedos bons, moleque, você tem que virar músico, tem que virar tocador. Então, o cara tinha uns dedos de trabalho e tocava, e eu com os dedos bonitinhos, fui tocar, ele falou, você tem que aprender a tocar, e sabe assim. Então, essas coisas foram me movimentando, foram me dando força e tal. Eu sempre joguei muita bola na minha casa, meus irmãos, tem os irmãos que jogaram bola profissionalmente e tal, eu joguei só na várzea. Então, futebol sempre teve na minha vida como a música. E aí, comecei a fazer... Eu tenho um calo nas cordas vocais, e os moleques na vila, eles me chamavam de Pato Rouco. Esse Pato Rouco vai cantar onde? Quer ser o Antônio Marcos, né? Quer ser não sei o quê. Esse Pato Rouco vai cantar onde? E aí eu tinha era bullying, a palavra hoje é bullying, mas os caras me alugavam. Virar cantor, o cara que tem uma voz horrorosa dessa, Pato Rouco e tal, né? Aí eu tinha aquele medo mesmo de cantar. Eu falei, mas eu sempre fui um cara meio... Como eu tinha um primo do Partido Comunista que trazia umas coisas para casa, que não chegava em casa nenhuma, trazia Baudelaire, mesmo Chico Buarque, os livros do Chico Buarque, para outras coisas que não chegavam em qualquer casa, eu comecei a pegar gosto pela leitura, literatura de cordel, essas coisas que começaram a me fazer bem e tal. E aí, eu fui botando isso na minha cabeça, eu fui aprendendo, falei, eu preciso aprender a escrever. Aí, a música brasileira, que as letras de música brasileira são todas muito bem feitas, os letristas de música brasileira são geniais, né? Aí comecei a ter acesso a esses letristas, comecei a ouvir esses caras para entender melhor como é que esses caras... E aí, lógico, o autodidata vai errando muito, né? Vai escrevendo mal. Mas daí fui aprendendo, aí acabei ganhando um festival numa época, e aí foi passando um tempo, mesmo um amador, cantava ali, cantava lá, trabalhava numa fábrica de brinquedos chamada Mimo, ali na Moca. Imagina naquela época, cara, você saía de São Miguel para chegar na Moca sem metrô, era 2 horas de ônibus, bicho. Imagina, eu tinha que sair 3h30 da manhã de casa para chegar às 6 lá no serviço, que entrava às 6. Só que eu estudava no colégio até às 11h30. Imagina o que eu dormia.
para chegar lá e tal. E eu já escrevi umas letras na fábrica, na máquina mesmo, na máquina de fazer brinquedo. Lá eu escrevi umas letras, fazia umas coisas lá. E para participar de festival, para cantar na escola e tal. E foi indo, a minha vida foi mais ou menos assim. Aí eu não tinha eu tinha que comprar um instrumento. O primeiro instrumento que eu comprei foi do dinheiro dessa fábrica mesmo. Que eu comprei, eu consegui comprar um violão de 12 cordas com o dinheiro da fábrica aí comecei a comprar uns LPs, né? Eu lembro que eu comprei Tábua de Esmeraldas do Jorge Jorge Ben, Ben? Jorge Ben, isso. O Erasmo Carlos, Projeto Salvaterra, Cena Muda, da Maria Bethânia, Sim, da Elis Regina, aquele que tem bastante coisa esse que tem o Belchior, que tem as músicas do Belchior. sim. Aí comecei a comprar uns discos, uns LPs, e ouvi tomar contato com outros universos. Daí, você sabe, você vai se movimentando e vai, outras pessoas vão. Eu sou um cara minha natureza é um pouco de chamar as pessoas e de agregar. Então começou um monte de amigo virar banda. A gente montou a primeira banda chamada Caaxió. Caaxió é o nome de uma árvore amazônica. E aí esses amigos a gente cantava na escola, cantava em festivais e tal. Mas a gente começou a se aprimorar, a tocar ali, falar, pô, um chegava com uma história do Bob Dylan, falava assim, porra, meu, você viu aquela música do Bob Dylan? O cara chegava com outra história da nova, do pessoal do Ceará, do outro chegava com a história dos novos baianos. Então, a gente começou a se ligar no movimento, começou a se ligar no movimento e esses amigos, todos que depois formaram essa banda, o Caxió e depois o Matéria-Prima, o falecido Fernando Teles, Osnofa, que é meu parceiro em várias canções, Zulu de Arrebatar, Tizil, depois outros caras que entraram, Moisés da Unhocoé, vários caras que entraram depois, Éder Lima e vários outros amigos com quem eu comecei a conviver e fazer as coisas andarem. Daí, cara, quando chegou lá para os 17 para 18 anos, aí você foi mandado embora dessa firma da Mimo, porque 17 anos os caras não querem pagar, porque você vai para o exército, né? Sim. Você vai para o exército, os caras não querem pagar você, porque é o seguinte e tal. Né? Aí eu falei, então agora não vai ter jeito, não. Então eu estudava e trabalhava e tal. E aí eu fiz de tudo, né, cara? Porque lá quando era mais novinho, eu já engraxava, já tinha engraxado, já vendi bebelô, já tinha vendido sorvete, já tinha feito de tudo que você imaginava. Porque eu sou o mais velho de 8 irmãos, tem que ajudar o pai, a mãe, não tem jeito. E aí, quando chegou nessa época, que foi mandado embora da Mimo, trabalhei dos 14 aos 17 anos. Eu comecei a vender tudo que tinha para arrumar um dinheiro para levar para casa, né? Vendia móveis, vendia aposentadoria de militar, vendia o diabo que aparecesse. Era sobrevivência, era sobrevivência. E daí eu fui. Pintou uma história seguinte. Quando eu fui me apresentar no Exército, o sargento, estavam precisando de ajuda no Exército, porque tinha um contingente muito grande de pessoas que vinham do Nordeste e de Minas Gerais e de outras regiões do Brasil para trabalhar em São Paulo, que não sabiam de onde vinham, não tinham nome, assim, nome, não sabiam de onde direito deles, onde eles vinham, assim, a idade, essas coisas, e os caras, para trabalhar, você precisava ter a reservista, né? Aí o sargento chegou para mim, eu dizendo, chorando para ele que eu sou mais velho, que eu precisava trabalhar para ajudar meu pai, que o exército não compensava para mim e tal. Chorei explicando para ele, e aí ele disse o seguinte, então tá bom, eu vou passar um trabalho para você aqui no exército, se você fizer esse trabalho, eu garanto que eu dispenso você. Foi uma rima de família e dispenso você do exército. Essa foi a minha alternativa. Eu fiquei, meu amigo, no mínimo uns 3 dias, uns 3 a 4 dias, dando, tipo assim, o cara nasceu na Bahia, mas não sabia que cidade. Eu botava, cidade é perto de onde? É fulana, eu botava cidade e tal. Ou você nasceu no dia 17, não sei que dia que eu nasci, então eu botava, então 16 de agosto, não sei o quê. Aí eu comecei a dar
botar onde o cara nasceu, onde foi criado, idade, para o cara ter reservista, porque a reservista ele ia trabalhar, entendeu? Pois é. Para liberar o cara, aí o Exército liberava ele para ele trabalhar. Ele, com a reservista, podia tirar a carteira profissional. Então, muito doido, e aí E eu virava fiquei... cidadão, né? Era muita gente, cara. E eu fui fazendo esse trabalho para o Exército, que era dar reservista para essas pessoas que não tinham nenhum documento. O cara chegava sem nenhum documento, velho. Não sabia nem o nome do pai, da mãe, de nada. Eu inventava o nome do pai dele, até às vezes do sobrenome, tudo. Aí o cara precisava trabalhar, ele precisava trabalhar, ele não sabia. Às vezes eu sabia o primeiro nome, mas não sabia o direito do terceiro. Era difícil. Mas, enfim. Aí o que aconteceu? Os caras, todos agradeciam, né? Porque o cara me arrumou um documento para me trabalhar. Os caras queriam trabalhar. Nordestino gosta de trabalhar. Esse papo furado desses malas que falam que nordestino é vagabundo, é tudo papo furado. Né? É verdade. O cara foi trabalhar, né, velho? E o cara ficava feliz que eu conseguia arrumar. Aí no quarto dia que eu trabalhei lá para o Exército, o sargento chegou para mim, pô, que trabalho legal, meu amigo, não sei o quê, mas eu gostava de você, acho que você seria bom aqui. Eu falei, não, mas nós combinamos outra coisa, meu amigo. Nós combinamos outra coisa, que eu trabalharia aqui esse tempo e você me liberaria. Não foi conversa fiada, não. Aí ele foi lá, chororou, porque eles acabaram gostando do meu jeito lá e tal, sei lá. E aí eu falei, não, pode me liberar. Aí me liberaram. Aí eu fui trabalhar na Nitroquímica, uma fábrica que tem em São Paulista, uma sucata já do Grupo Antônio de Moraes, do Grupo Votorantim, onde trabalhou a maioria das pessoas da área lá da Zona Leste, dali da minha região de São Miguel Paulista, do Hermelino Matarazzo, do Itaim Paulista, onde trabalhou um monte de gente. Aí eu fui trabalhar lá como apontador. Por que eu fui trabalhar? Porque eu jogava muito bem bola, e os caras disputavam o campeonato interno da fábrica, e um campeonato muito cheio de ex-jogadores profissionais, um campeonato muito bem disputado. Aí os caras que estavam ganhar o torneio lá, falaram, pô, chamou ele de volta para jogar nesse time aí, velho. Eu fui trabalhar de apontador. Eu mais dormia, porque nessa época eu já tocava direto, já ia para os negócios, já estava largando a escola para virar cantor. Lógico que a família e todo mundo já dizia, esse vagabundo vai cantar onde, não sei o que, aquele velha história de largar o estudo, largar o trabalho. Mas foi aí, na Nitroquímica, que depois deu salto para virar profissional. Porque a gente, todo mundo resolveu largar o trabalho, largar a escola e ficar ali, naquele centro velho de São Paulo, vocês devem conhecer ali, Rua Aurora, Bento Freire, ficavam as gravadoras, as editoras, onde ficavam os caras ali, os caras que tomavam conta daquilo ali, né? As produtoras de filmes, né? E ficava ali, era grande, onde aparecia de Odair José, a Gilberto Gil, de Agnaldo Timóteo, falecido Agnaldo Timóteo, com a Gerardiane, dos vanguardas, e todo mundo estava, todo Vicente Barreto, que é meu amigo. E foi ali que a gente conheceu, por exemplo, o Tom Zé. Isso. Eu conheci o Tom Zé numa dessas aí, porque assim, o Tom Zé estava precisando de uma banda de apoio para acompanhá-lo num festival em Assis, e aí o seu Michel, que era dono de uma editora, DMZA, uma editora que ficava ali, ficava perto da Aurora, perto da Del Vecchio ali, e aí ele falava, vem uns moleques encher o saco, o Tom Zé foi lá falar com ele, será que tem você já percebeu se tem algum moleque doido que vem aí atrás de música, atrás de ser cantor? Ele falou, tem uns aí que não sai, todo dia vem encher o saco aqui, tem uns moleques que vem, você enche o saco todo dia. A gente passava o dia inteiro atrás, cara, sem comer, doido, os bichos são doidos. Aí o cara falou, tem uns moleques que vêm aqui todo dia eles vêm aqui. Eu acho que você podia chamar eles para ver se eles prestam esses moleques, para ver se serve para alguma coisa. Porque o Tom Zé tinha uma banda de apoio, como eu disse, que era o Grupo Capote, lembra daquele? Lembro. Mas tá comendo. Vai comer, menino. Não, pai, tô chupando pedra d'água. O daí cabeça de poeta. E eles estavam, daí cabeça de poeta, e eles estavam no auge. Então eles não iam fazer acompanhar o Tom Zé, porque eles trocavam o Tom Zé, mas eles já estavam fazendo muitos shows, entendeu? Estava sem para poder. O forró vai ser doutor, lembra disso? Vai ser doutor, que é o daí mesmo, daí Coelho, né? E vários caras desses. E aí, como a banda de apoio não foi, o Tom Zé foi lá para São Miguel, velho.
Ele foi lá, porque lá em casa não tinha telefone. Ligou na vizinha, que a gente deixava um telefone lá da vizinha, e a vizinha dava o recado para a gente, ó, ligou fulano, ligou Beltrano, que a gente ia atrás de ser cantor, né? De gravar, de procurar gravador. A gente tinha umas 30 demos já por aí, pelo amor de Deus. Toda vez manda falar com o diretor, falar com o outro. Aí o Tom Zé foi lá em São Miguel. Na casa que meu pai e minha mãe moravam ali, já era na Vila Rosário. Já, e na vila não tinha muro, né? Uma casa sem muro, a vila toda aberta assim. Ele chegou na casa e falou assim: mas não tem muro nessa casa? Ele falou: não, não tem muro, não. Aqui é assim, aqui todo mundo se conhece. Não, só tinha varanda. Aqui é tudo bem, não tem problema. Porque ele ensaiava na sala, né? Meu irmão tinha bateria, guitarra, baixo batendo na sala, batendo pesado. Era o som. Ele tocar bateria assim, pô. Foi um dos melhores músicos que tocou lá na Zona Leste, aprendeu a tocar bateria na sala da nossa casa. Aí. Era assim, aí o Tom Zé pegou essa história, foi para lá conversar, falou: eu estou querendo começar a fazer uns negócios com vocês, eu tenho um show em Assis, era plena ditadura militar, 74, o bicho pegando, porque 74 o bicho estava pegando, não estava assim não, os caras atrás de todo mundo, confusão para cima e para baixo, e aí a gente começou a fazer um negócio assim, o Tom Zé falou assim: ó, vocês vão para lá. Tinha um cachezinho, era o primeiro cachê, né, que a gente ganhava na vida, cachê mesmo de artista, de acompanhar um cantor e tal. Mas a gente não sabia como é que ia funcionar o negócio. Quer dizer, vai sair do São Miguel para ir para as Perdizes, ensaiar todo dia de manhã. Não. Aí era embaçado, eram 2 ônibus, né? Era um até a Penha, depois pegava outro da Penha para lá para as Perdizes. E era embaçado, mas aí foi fazendo isso. Quando chegamos lá, então, Zé era uma coisa muito diferente do que a gente fazia. Né? Era um cara genial, um cara assim com outro tipo de música, com uma música muito estudada, muito elaborada, uma coisa assim que a gente nunca teve chance de chegar perto. Então, para a gente foi um aprendizado que na hora a gente não entendia direito, genial. E aí a gente teve estava chegando da Bahia também um outro compositor chamado Vicente Barreto. Era muito amigo. Sim. Aí o Vicente estava era nós, Vicente e Tom Zé. Então, virou esse monte de gente para fazer esse show, que foi talvez um show dos mais importantes em Assis, no festival dentro da universidade lá de Assis. Aí, velho, olha a loucura, a gente saía de São Miguel, chegava lá, aqueles instrumentos, Tom Zé dava os instrumentos para cada um, e ficava lá, porque a música era... Eu lembro que tinha música que eu tocava uma nota no começo e outra nota no final. A gente não era acostumado com isso. Era estudada, contraponto. A gente veio da marra, da rua, né, tocar na... Pra gente era uma coisa completamente fora da realidade, aquilo. Mas a gente estava gostando, porque ele contava muito de piada, era adorável, Tom Zé, era muito gozador. E Vicente também contava umas piadas, e a gente alemão, que é o Osnolfo, contava outras piadas, a gente se divertia. Era muito bom. Mas tinha um problema. O Tom Zé vivia na macrobiótica, que até hoje vive. E aí, da periferia, vai lá comer grãozinho naquela casa. Ela chegava nas periferias. Porra, meu irmão, tem que fazer comida decente para os caras que vêm. 5 homens da periferia, tem que comer grãozinho, rapaz. Todo mundo com 18, 19 anos de idade, 29, 20 anos de idade, bem forte, saudável, querendo comida, entendeu? Moleque novo, não, né? O tesão lá em cima ainda, pelo amor de Deus, grãozinho não. Aí, e aí ele resolveu, chamou uma menina lá que trabalhava com eles na época para fazer umas comidas decentes. Aí nós ficamos mais ou menos uns 2 a 3 meses ensaiando esse show. Nossa. Todo dia ia para as Perdizes, ensaiava e voltava. Era uma delícia. Foi um momento assim muito bom. Para minha cabeça, assim, como um cara que não entendia muito aquelas coisas, mas aquilo foi fazendo tão bem para mim, que é um aprendizado, né, cara? Aquilo é uma escola mesmo, uma escola de 3 meses, assim, que eu não teria nunca na vida uma escola daquela. Não teria lugar nenhum daquela. E na prática, ainda ganhando um cachezinho para sobreviver ainda, que era o primeiro cachê nosso profissional. E o show foi espetacular, foi memorável, foi uma fase difícil do Brasil, mas foi um show memorável, porque mais de 5 mil estudantes assistindo o show. Foi uma coisa maravilhosa, foi um negócio assim. Para a gente que estava começando, era uma coisa do outro mundo, né? Era uma coisa do outro mundo. E dali,
essa banda de Caxió virou matéria-prima, que aí o cara da gravadora, tinha uma gravadora que se interessou pela gente lá, que depois não gravou nada, achava Caxió um nome muito estranho, e aí a gravadora chamada Top Take, aí fizemos um pré-contrato, mas chegou lá na frente eles não quiseram mais nada, não. Porque eles queriam que a gente gravasse aquelas modinhas inglesas, sabe? Era tudo aquelas coisas. Não, isso não dá certo. E aí eles mandaram a gente embora. Aí tinha um outro amigo nosso chamado Fred Jorge, que era solista de música brasileira, do Roberto Carlos. Fazia versões, né? Não era isso? Exatamente. Você conhece Fred Jorge? Fred Jorge acho que é de Piedade, eu acho que é uma região dessa. Ele já é falecido também. E o Fred Jorge gostava muito da gente, que ele via a gente sofrendo o dia todo, ele gostava do Fernando Teles. E aí ele disse, não, estamos procurando gravadora, está difícil gravadora. Naquela época a gravadora era muito importante, né? Então, e aí ele falou assim, eu vou levar vocês para um cara apadrinhar vocês, para saber se vocês prestam ou não. Se vocês querem falar que vocês prestam, vocês vão arrumar uma gravadora. Que era quem? Galbi Peixoto. Nossa Senhora! Aí é para arrebentar. Amaral Gurgel. Ele morava ali na Amaral Gurgel, o Galbi Peixoto. Aí, cara, nós fomos lá cantar pro Galbi Peixoto, acho que umas 11 da manhã, 10 da manhã, mais ou menos, assim, antes do almoço. Vamos lá cantar para ele e tal. Aí o Fred falou, não, eles são um bom menino, são gente boa, aquela história. E aí o Galbi acabou fazendo uma ponte com a Chantecler na época. Com o Mocazel, não, como é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro dele. Com o diretor artístico Porque o Galbi era muito respeitado, né? E aí o artista falou, bom, chama os meninos aí. De antemão eles iam fazer um disco assim, com uma coletânea de vários artistas. Que, inclusive estava o Cornélios, do meio do Brasil, estavam outros artistas que estariam todos no mesmo disco, assim, que eles iam fazer uma coletânea. Aí, estava acontecendo estouradamente no Brasil os Secos e Molhados. Sim. Né? Nem Mato Grosso, no auge, que era 74, 73, por aí, 74, 73, estourado. Aí os caras começaram a crescer os olhos e falaram, não, nós vamos fazer umas bandas para cantar, porque eles viram que o Ney atingia muita criança, atingia muita juventude. Mas, lógico, ele dançando daquele jeito, com aquele puta talento, ele atingia a criança, mas não era uma coisa forçada, era natural, não era uma coisa produzida. Eles faziam aquilo porque a música era boa, tinha uma diferença artística, estética, muito bonita. O cara era um puta cara de pau, tudo. E então teve uma afeição, né, das crianças, a juventude adorava, né, os Secos e Molhados, adoravam os Secos e Molhados, em Mato Grosso e tal. E aí, quando chegou lá, um diretor do Silvio Santos chamado Humberto Garim, antes disso, ele tocou também no Teatro de Arena, com o Luiz Carlos Valentim, era o diretor do Teatro de Arena. Lá no Arena, que era também um lugar muito disputado, muito conceituado no meio artístico, no meio cultural. E aí o Humberto Garim, uruguaio, que era o diretor musical do Silvio Santos, foi convidado pelo diretor da Chantecler, que eu quero lembrar o nome dele, eu vou lembrar daqui a pouco, e foi convidado para ver esse negócio desses meninos. Ele foi nos ouvir. Quando ele foi ouvir a gente, ele falou, não, vamos fazer isso só com vocês. E tal. Só que a gente não... Ele queria músicas que atingissem esse público infantil. E não era o repertório que a gente estava fazendo. Não era o repertório que a gente gostava de fazer, né? E aí, em 3 meses, a gente produziu um disco, que aí fiz a Maria Gasolina, Maria Gasolina, que tocou no rádio na época bastante, foi lançado no Fantástico. A gente fez um videoclipe no Fantástico lá na refinaria de Manguinhos. Nossa. Aí cantamos em programa de TV da... Opa, deu um corte. Acho que caiu. Voltou? Não. Voltou? Tá voltando, peraí. Tá, a voz tá, voltou sim. Então, não, voltou. Então aí, ó, cortaram, mas voltou. Voltou. Fica ligado aí. Então foi isso. Aí, daí,
foi a primeira assim, matéria-prima e tal. A gente conheceu esse meio do negócio, porque é um business, é um show business, que a gente tinha noção como é que funcionava isso, que tinha que pagar para tocar, que tinha que ser amigo do rei, que tinha que ser namorado de fulano, que tinha que ser... Tinha um monte de coisa que a gente não sabia, velho. A gente, moleque da periferia, olhando só ver na televisão. Quando vai ver na prática, a gente começa a ver que não é assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Que é até hoje, né? Daí o matéria-prima, foi pouco tempo que durou o matéria-prima. Aí você já partiu para a carreira solo, não, Edivaldo? Teve a fase do matéria-prima. Teve a fase do matéria-prima, essa que eu estava contando, de disco, que teve um disco na Chantecler, depois outro na CBS, que teve em Três do Horizonte. E aí, depois de 78, o matéria-prima rompe com o chamado meio artístico, assim, meio de gravadora, de rádio, então, e começa a trabalhar mais em São Miguel e para estudante. Sim. E aí a gente fundou um movimento chamado Movimento Popular de Arte, chamado MPA, que era um monte de músicos, poetas, artistas plásticos, todo mundo que se interessava por arte, e a população, claro, que, em função de um projeto de dois antropólogos da Unicamp, o Antônio Augusto Arantes e o Tadeu Giglio, que estavam fazendo um mapeamento de artistas na Zona Leste, na periferia, não só na Zona Leste, mas principalmente na Zona Leste, porque eles tinham um projeto de revitalizar monumentos históricos com arte, com cultura. E São Miguel tem uma capela seiscentista, né? Uma capela de 1600, que foi construída com mão de obra indígena. Né? E aí eles focaram nessa ideia e começaram a fazer uma pesquisa de campo, e nos chamaram outros artistas, e dali a gente acabou fundando o MPA, Movimento Popular de Arte. Talvez é o primeiro agrupamento de artistas na periferia, é antes do hip hop, antes do rap. Sim, olha que interessante. E aí a gente começa a ocupar praça, os espaços públicos, escola, salão de igreja, a gente começa a dar curso, mesmo sem recursos, não tínhamos recursos. Era na vontade, na espontaneidade daquela história da arte na periferia. Procurava dar lazer para as pessoas. Essa minha banda, o Matéria-Prima, tocava para estudante, era uma coisa meio de Robin Hood mesmo. A gente tocava para estudantes do interior de São Paulo, ganhava um dinheiro, comprava equipamento e botava na praça. E botava para a rapaziada. Era mais ou menos assim que a gente via. Ia na casa do pai, comia, meus pais sempre, depois que eles viram que não tem mais jeito, esse cara aí que não tem mais jeito. E aí foi assim mesmo, aí foi tocando, a família tudo junto, e fomos embora tudo junto. E aí esse movimento, talvez, esse movimento, eu fui o primeiro presidente, depois no estatuto oficial, e fui um dos fundadores, juntamente com vários outros caras, com o Sacha Arcanjo, um outro compositor, o Rabeiruan, que já é falecido, Osnofa, Akira Yamazaki, um grande poeta, parceiro meu, várias coisas. Caras assim, Nelson Mouriz, um artista plástico. E depois foram chegando outros, foram aparecendo outros caras, outras bandas, e foram. Porque lá na região também já tinha um grupo de teatro muito forte, que fazia um trabalho muito interessante, chamado Teatro Núcleo, que era do Celso Frateschi, do Campo Teixeira, que eles faziam um trabalho muito interessante de teatro de rua. Tinha um espaço, fazia teatro, mas fazia teatro de rua, teatro infantil. Então a gente começou a se aproximar desses caras todos. Né? Era um momento do processo de abertura no Brasil, 78, 79. Tinha muita gente indo para a periferia, né? Muita gente querendo ir para a periferia. A própria esquerda estava indo para a periferia. Que logo em seguida, a fundação do PT, nos anos 80, já tem os outros movimentos sociais, movimento contra a carestia, movimento de favela, os movimentos do ABC, né? As coisas começam a pipocar em São Paulo, e esse MPA, ele é mais ou menos da mesma época que do Lira Paulistana, lá em Pinheiros. Sim, né? Tá. Na época que a gente funda o MPA, que a gente cria o MPA, os caras criam lá em Pinheiros o Lira Paulistana, e de vez em quando a gente ia tocar lá no Lira, lá. Depois a gente trazia os caras para tocar também aí, o Arrigo, os caras a gente trazia.
para tocar lá na nossa Aí que área. foi essa ponte aí entre a parte mais urbana e a parte, assim, vamos dizer, mais da periferia, assim, né? Exatamente, exatamente. Foi uma ponte entre os universos de São Paulo. É que a gente estava tão muito assim descolado com esse negócio de mídia, que a gente não estava nem aí. Porra, cara, a gente botava 3.000 pessoas na praça com os artistas nossos, cara. Nossa. Entendeu? E todo mundo passava forró e cantava. Tinha a praça que chama hoje Praça do Forró lá, que é a Praça Padre Lúcio Monteiro Mafra, virou Praça do Forró por causa da gente, porque é o seguinte, quando o pessoal saía da missa, a gente não contratava ninguém, a gente mesmo tocava, a gente fazia um forró, cara. A gente tocava o dia inteiro, porque era teatro, dança, música, artes plásticas, poesia de varal, durante o dia inteiro na praça. E de noite, quando chegava lá para as 8 horas, quando acabava a missa, a gente metia um forró. Todo mundo tocando, pedindo na sanfona, eu de violão, cantando Jackson do Pandeiro, outro cantando Rabelo, outro cantando Luiz Gonzaga, e a gente metia um som, cantando todos os caras do forró, e metia um forró lá e a praça lotava, porque os caras saíam da missa doido para dançar, né? Porque o cara reza, mas quer dançar. É legal. Tá certo. O cara sai da missa. Não queria te cortar e me cortando. Eu queria. É a terra de nordestino, cara. O povo gosta desse negócio. O povo gosta Claro. de se mexer, gosta de alegre o povo. E aí virou essa praça depois aí os políticos depois botaram o nome de Praça do Forró. Mas foi em função disso aí, né? Foi em função dessa atividade que a gente fez lá. Então, esse movimento tem uma importância muito grande. Na minha vida, eu acho que na vida de muita gente lá, das pessoas que estavam... A gente fez um disco depois desse movimento, que foi gravado ali na Eldorado, e no final dele, na história de Uituí, era um movimento muito espontâneo. Era muito... Todo mundo se dedicava, independente do que ia ganhar, não estava muito preocupado com isso. A única fase que teve um recurso foi quando o Jean Francisco Guarnieri virou secretário de Cultura de São Paulo, o ator, e aí ele pessoalmente se interessou em trazer recursos para a periferia e começou a criar os circos. E aí, como a gente já tinha um trabalho bem adiantado, a gente virou meio que pioneiro da história. Então, veio o chamado MPA Circo, que aí eu era o coordenador de produção musical, então a gente trazia lá Belchior, Inesita Barroso, Paulo Moura, Orquestra Sinfônica, os caras do Chile, os caras da China, os caras de um monte de tudo quanto é lugar, e trazer os caras com os músicos locais, com os artistas locais, com os atores. Então. O Teatro Menino e Olho Vivo, do César Vieira, né? Vários outros artistas ali. E esse foi um. Cara, vou te falar, os caras reclamam até hoje que acabou o negócio. Mas é assim mesmo, às vezes a coisa que é muito boa, ela deixa a semente, só que ela fica uma semente de outro jeito, ela não fica uma semente do mesmo jeito. Eu estou aqui, estou vivo, estou fazendo minha obra, devo muito a esse momento que eu vivi, que eu aprendi, que eu tive que recuar, de aprender que esse negócio de ser artista, você tem que estudar e tocar direito, tem que aprender a ler, tem que aprender a tocar direito, escrever direito, que não adianta só chavecar, que não é porque você é bonitinho ou não sei o quê, ou porque é filho de não sei quem. Você tem que fazer direito. Ainda mais você sendo da quebrada, tem que fazer melhor ainda, porque aí você não pode dar nenhuma razãozinha para os malas encher o saco. Sim, exato. Exato. É verdade, é verdade. Salete, fala aí, Salete. Eu ia fazer uma pergunta assim, né? Traçar um paralelo, assim, você foi por um caminho, que se a gente vê, né, que você foi no povo, teve esses movimentos sociais, todas essas coisas. Hoje, teria algum outro caminho, assim, que seria o equivalente a isso que você fez? Como é que é hoje? Porque a gente tem as redes sociais, né, que são usadas pelos artistas, tal, de uma forma... Qual que é o paralelo? Como é que você vê isso, assim? Existe hoje esse caminho alternativo? Como é que você... O que seria diferente hoje, por exemplo, se você fosse fazer sua trajetória, como que ela seria ali? Olha... O momento é bem diferente, né? Não existe momento igual, tudo passou, né? Daqui a pouco já é outra coisa. Eu acho que é bem diferente do que foi naquele momento. Acho que tinha uma movimentação no Brasil contra a ditadura e contra as estruturas vigentes que ajudaram a essa movimentação. Mas, sim, desde aquele momento existia coragem. Coragem é fundamental. A arte exige coragem. Ousadia. Exige que você tenha criação, criatividade. A arte exige muita coisa de você.
Senão, se você abandonar, ela te abandona. Né? A arte te abandona, porque ela exige que você... a sua sensibilidade precisa ser aguçada para você aprender, para você fazer uma coisa melhor, para você tocar melhor, para você... Tem várias coisas. E eu acho que eu não posso detectar um caminho. Eu estou falando pelo meu caminho. Eu procurei um caminho paralelo porque não acreditei mais naquele mainstream, que era um chaveco. Porque é muito fácil falar assim, fulano de tal é contra a corrupção e vai lá e paga jabá para tocar no rádio, filho. Do mesmo jeito. Todo mundo, um monte de cara contra a corrupção, mas vai lá e paga jabá. É a mesma coisa, é propina do mesmo jeito. Claro. Isso acontece pra caramba. Então, eu não estou aqui também para ser dono da verdade absoluta, que cada um faz o que quiser da vida. Eu estou dando só exemplos. Eu procurei um caminho paralelo, um caminho diferente, porque eu vi que eu nunca quis ter o carro do ano, nem a mulher mais bonita, nem a dona do mercado, nem ser namorado do rei. Essas coisas nunca me interessaram. Então, para mim é mais simples. É só a arte. É só ter espaço para tocar. É só respirar a arte, tocar o violão, escrever, poder ler. Isso exige pouco. Eu não fico lá gastando, não preciso gastar dinheiro para parecer que eu sou fulano de tal, beltrano de tal. Eu não vivo de mercado. Eu não dependo do mercado, do catalogamento do negócio. Então, eu procurei um caminho paralelo. Eu estou tentando falar por mim. E aí aparece. Né? E quando os caras estavam querendo que eu aparecesse no lugar, eu ia tocar para estudante naquela época. Hoje, por exemplo, durante a pandemia, eu fiquei fazendo live. Meu sobrinho Rafael, que está aqui, e minha filha Carolina, que está lá em Ribeirão Preto, disse: não, pai, faz uma live e tal, porque eu não tinha que fazer mais. Eu tenho um repertório, eu tenho fazendo minhas músicas e tal. Agora, tem a sobrevivência básica. Eu comecei a fazer live e deu um puta resultado, cara. Nem imaginava que ia dar esse puta resultado. 30, 40 mil pessoas, coisas que eu nem imaginava que ia chegar, não imaginava mesmo que ia chegar nessas pessoas. Eu falei que não é possível isso. Né? Eu vi uma live sua, Edivaldo, uma live sua, tinha gente do Brasil inteiro ouvindo, aquela que você fez há uns meses atrás. Aí eu estava assistindo, mas tinha gente lá do Nordeste, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, impressionante, pô. E aí isso assim, levanta mais a gente, porque você começa a atingir outras pessoas que se interessam, que você vê que tem muita gente que se interessa pelo que você faz, pelo que você fala. Tem um lado honesto nessa história, né? Tem um lado que você não está fingindo. Você não está, eu sou fulano de tal. Você não está enrolando ninguém. Porque a arte não dá para enrolar. É igual jogador de futebol, no campo, o cara não tem morrinho para o cara se esconder, entendeu? Você joga. Não tem morrinho. Não dá para se esconder atrás de morro. Ou você joga, vai se esconder. Pode ser. Eu vou fazer uma outra pergunta aí. Pelo seu relato aí, né, na época da ditadura foi um período muito fértil para a produção, né, produção artística. Você acha que nesse período agora que o Brasil está vivendo, também a gente pode repetir isso? A gente pode ter essa produção em função da política ou em função desse tempo, né, difícil que a gente está passando? É bom ouvir essa observação, mas tem que falar duas coisas importantes. Primeiramente, quando a ditadura chega, o Brasil vinha de uma democracia. Né? Uma democracia. E na democracia você pode criar, porque você pode ouvir o cara, você pode aperfeiçoar, o rádio está liberado, todo mundo está falando a mesma coisa, assim, está todo mundo se movimentando. A ditadura vem, mas já existia um trabalho de vários artistas, muito conceituais e com ideias prontos. Então, as coisas já estavam andando, a arte sempre está na frente, a arte sempre é vanguarda. Né? Já existiam essas coisas tanto que se você pegar dos anos 80, a coisa começa a ficar ruim dos anos 80 para cá, quando os IUPs tomam conta, quando segmenta tudo, quando é tudo segmentado. Quando eles começam a falar, você vai vender não sei o quê, vamos vender não sei o quê, aí começam a botar isso, você é caipira, você é urbano, você não sei o quê, você é sambista, você não sei o quê. Eles é que começam a fazer isso. A publicidade para vender de qualquer jeito, né? Eles vivem querendo vender tudo. Então, é diferente. Eu acho que a gente vem num processo democrático que não pode acabar. É por isso que a gente está falando aqui agora, falando que esse processo democrático é que vai criar os novos caras, a nova molecada que está vivendo hoje.
Por quê? Porque eu criei em cima de alguém que eu vi, cara. Você pensa o quê? Quando eu vi o Caetano Veloso cantar Tropicália lá no programa do Verdade. Jovem Guarda, do Roberto Carlos, meu, aquilo era fora do contexto. Mas você fala assim, Paulada, né? não é possível. Olha lá, o cara bota lá Beat Boys, aquela coisa meio orquestral, né? Coisa que você não está nem acostumado com o seu ouvido a ouvir aquilo. Mas aquilo não foi a que me movimentou. Então, os moleques precisam também ouvir outras coisas. Então, a democracia ela é fundamental nos meios de comunicação para todo mundo ter acesso e todo artista poder se movimentar e colocar suas coisas. Porque o que acontece? O cara fala que a música brasileira acabou, que não sei o quê, mas não tem escoamento na música. Como é que a música você vai tocar uma música se você não tem lugar para tocar? Se ninguém toca você no rádio, não toca... Pô, o Jabá está tão institucional, cara, que nessas rádios educativas aí tem aplicativos das multinacionais que bancam isso aí. Se você não é de uma multinacional, você não toca lá, velho. É um negócio muito difícil, não é fácil. Então, por isso que as redes sociais, que a gente está falando agora, seja o melhor espaço, o mais interessante espaço hoje para os artistas independentes. Isso não tenho dúvida. E acho, sim, que se abrir cada vez mais... lógico que tem muito picareta também, né? Tem muito mala que não sabe fazer nada, que fica só inventando história, fazendo confusão, news, um monte de picareta. Um monte de picareta. Mas tem gente boa pra caramba aí. Você acha que uma música brasileira, uma música rica como a música brasileira vai acabar? Não vai acabar nunca. Só não tem escoamento. Só não tem alguém que divulgue. É tudo segmentado. Aí, lógico, o carinha fala, não, temos que botar a música sertaneja do não sei o quê, que os caras gostam de não sei o que, precisa vender logo, precisa arrumar dinheiro logo, porque o barato dos caras é só arrumar dinheiro. O neoliberalismo do capitalismo é pior de tudo, é o pior, é o que massacra. E aí o cara não quer saber se você canta bem, se você toca bem, não. Vai lá e faz um produzinho, a mesma sanfoninha, a mesma bateria, a mesma coisa. Toca aí, os caras enganam os caras lá, põe na rua, põe um som de baixo e eletrônico de bateria que bate no ouvido, o cara fica mais surdo, e aí tá tudo certo. Assim, essa é o pensamento desses caras. A gente luta contra isso, a gente luta contra essa conversa. Isso só pode ser com arte. Eu acho que existe muita molecada fazendo coisas por aí. Eu não quero citar nomes, porque se você cita o nome de uma pessoa, de outra, às vezes você renega outra, e é muito difícil, porque esse negócio de falar de pessoas é difícil. Mas tem muita gente legal, né? A poesia brasileira e a poesia mundial, ela é muito boa. Nós sabemos que as letras de música do Brasil, elas não dá para negar a obra do Itamar Assunção, por exemplo. Como é que você vai negar? Isso é uma coisinha que eu ia até falar com você. Você é um letrista assim, de mão cheia. Assim. Você é um extraordinário letrista. E você teve nas suas parcerias caras assim também fantásticos, assim, né? E isso é uma coisa muito rara, assim, você aliar o compositor, o cantor, né? E o letrista bom, né? Como é que você conseguiu chegar a esse ponto, Edivaldo? É uma batalha. Não é fácil, não. Porque, como eu te falei, você tem que se dedicar. Chama-se dedicação. Acho que tem um pouco de dom, sim, né? Porque senão não dá para fazer nada. Eu acho que eu sou um rapaz que tinha um pouquinho... Os deuses me deram um pouquinho de facilidade de entendimento de algumas coisas. Não digo que eu sou supra-sumo, não, que eu já conheci caras muito mais geniais que partiram cedo, porque às vezes a sensibilidade aguça demais. Mas, assim, eu queria ser um bom letrista. Para ser um bom letrista, eu tenho que ouvir, ler e saber o que é melhor para mim. Aí eu vou ouvir lá, vou ler, vou aprender poesia porno-erótica, vou ler Gal Comatoso, vou ler Chico Buarque, vou ouvir, né, Gilberto Gil, né, vou ouvir. Então, você cria uma criatividade, né? Você tem uma coisa para se criar, para você inventar. Depois, eu tinha aquele complexo que eu falei no começo de ser um cantor de um pato rouco, vai cantar aonde? Então, aí que esse negócio de gostar de blues também, que foi uma coisa que apareceu na minha vida muito interessante, porque a gente, naquela fase do matéria-prima do movimento popular de arte, tinha uma amiga chamada Marisete que trazia os discos de jazz e blues.
né? Porque ela trabalhava na Copacabana, ela representava a Copacabana, era assessora de imprensa na Copacabana, então ela trazia os discos. Aí eu, Charlie Parker, Bebop, Bessie Smith, Billie Holiday, aí trazia os caras do blues também, Holy Wolf, Muddy Waters, todo mundo vinha, todo mundo vinha. E a gente começou a se interessar por esse negócio também. Então, as coisas não acontecem muito gratuitamente. Aí, eu fui procurar, eu sempre fui um cara que nunca tive medo de ir atrás de coisas, né? E apareciam esse negócio de conhecer estudantes são fantásticos, universidades, porque os caras estão lá falando, pô, você conhece fulano? Não. Aí, fui atrás, cruzei Paulo Leminski. Leminski, isso. Então, o amigo Ademir namorava uma moça na época que o Leminski morava na casa da moça. Pô, bicho, eu virei amigo do Leminski. Eu entrava naquele apartamento onde ele morava lá, tinha poema do Leminski em tudo quanto é lugar da sala, da casa. E aí eu olhava aquilo e falava, nossa, como um cara pode escrever desse jeito? Assim, sabe? Aí você teve o Tom Zé lá no comecinho da música, depois teve o Leminski. Sabe? Eu tive esses caras que me ajudaram a entender um pouco esse universo e falar, meu, eu tenho que melhorar o que eu escrevo. Olha o que esse cara escreve. Eu tenho que melhorar muito. Esse cara escreve muito. Eu tenho que ficar rasgando o papel aqui o tempo todo. E aí o Leminski foi um cara que aí abriu esse universo dos irmãos da poesia concreta, né? Irmão Campos, Haroldo Augusto de Campos. Do Augusto, do Haroldo de Campos, do Arnaldo Antunes, que já é uma tribo ali, né? Porque o meu cara da periferia de São Miguel vai lá transitar com os caras. Então, porque eu nunca tive muito medo disso. Então, nunca botei. Eu acho que a arte não tem que ter obstáculo. Claro. Sabe? Você é do samba, você é do rock, do jazz, do baião, do forró, de tudo, do caipira, da viola, você é de tudo. Então, eu nunca tive esse preconceito. Isso, meu pai me ensinava isso, porque meu pai me ensinou a não ter preconceito por nada, nem de gênero, nem de ser. Você não pode ser melhor que. Você é você, bicho, mas não, deixa que cada um seja o que quiser. Isso é muito. Eu levei isso para a vida inteira, entendeu? Isso eu levei para a vida inteira. Então, eu não tive muito essa dificuldade, não, cara. Essa dificuldade de transitar. Não ter medo de transitar. Eu pisei aqui, mas eu piso lá. Eu piso ali, piso lá. Eu estou aprendendo. Porque você aprende, ensina, lógico, a muita gente, porque você traz a sua informação. E aí eu fui me aperfeiçoando. Eu acho que. Eu acredito que eu procurei um caminho de potencializar minhas ideias, de potencializar os talentos. Eu procurei esse caminho. E esse caminho, ele é difícil, porque você tem que dizer não para um monte de coisa. Você tem que falar não para um monte de coisinhas que ficam seduzindo você o tempo todo. Fala, não, mas isso aí, sabe, não me interessa. As pessoas até não gostam, ficam até chateadas no momento que você... Mas é o que... Ou você escolhe um caminho e vai à luta. Então, foi esse aí, esse caminho de aprender a cantar, aprender... Eu lembro, tem um outro cara que já faleceu, chamado Jorge Nacal. O Tom Jobim foi inaugurar uma oficina, que ele era o diretor-geral da oficina, lá naquela oficina lá na Três Rios, você lembra? Oficina de arte ali, tinha uma escola de música do Estado, né? E ali na Três Rios. E aí eles começaram a ter oficinas, casas de culturas, de oficinas nas periferias. E o Tom Jobim tem uma lá em São Miguel chamada Luiz Gonzaga, que era ali na Jacuí. O cara que era coordenador, o Éden, que era o primo do Fernando Teles, meu parceiro. E aí, eu já estava... Era aquela fase que eu estava morando no Rio de Janeiro, eu acho, era 86 ou para 87. Mas eu vinha para São Miguel, via do Rio, via ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, ficava uns dias lá. E aí, pesquisando aqui, eu falei, pô, bicho, será que... Porque tem muitos amigos cantores no bairro, né? Será que não dava para arrumar um cara para dar uns ensinamentos para nós aprender a cantar direito, para a gente aprender a cantar direito aqui? Não? Será que não dava para trazer um cara? Falei para o Éden. Ele foi lá e pesquisou e achou um cara, um japonês chamado Jorge Nakao. Esse cara vinha, ele dava uma técnica de Alexander Technique. Eu não conhecia nada dessas técnicas, mas para mim, para o meu calo vocal, aquilo foi fundamental. Ele me ensinava a cantar umas coisas assim, sabe, alguns blues, algumas coisas, alguns gospel, umas cantigas
Mas o único cara que estava... Essa oficina foi feita para todos os cantores do bairro, que eram da periferia, aproveitar. O único cara que foi eu. O resto era a molecada que vinha da igreja evangélica, o único que estava lá todo dia. Eu vinha do Rio para ter essa aula, bicho. Pegava o busão para aprender. E foi 1 mês e meio só essa oficina. Isso, puxa, me deu... Porque eu precisava melhorar. Eu precisava respirar melhor, eu cantava muito na garganta, tinha que aprender a respirar um pouco mais, né? Então foi acontecendo, teve várias outras coisas que aconteceram, mas uma dessas. Eu sempre aprendi, eu sempre vou no lugar e aprendo com um cara. Então é assim, porque quando você está dedicado, as coisas vêm para você. Você observa, o seu senso de observação, ele fica ligado o tempo todo, né? E é assim, nas relações de parceria, como você falou, com os vários parceiros que eu tenho. Eu já citei alguns aqui, a Ademir Assunção, o Sacha Arcanjo, o Akira Yamazaki, o Arnaldo Antunes, o Haroldo de Campos, o Paulo Leminski, o Tom Zé, vários parceiros e os caras que também, o Roberto Claudino, lá de São Miguel, o Gil do Passos, vários outros caras que são parceiros e amigos, assim, que também não é nada gratuito, né? As coisas não acontecem gratuitamente. Você tem que se virar, tem que aprender a lidar com isso. E aí eu fui aperfeiçoando. Aí você vai ficando velho, é uma coisa assim, começa a doer as pernas mais, começa a ter mais dor de cabeça, mais não sei o quê, mas a inteligência, a sagacidade daquelas coisas vão ficando. Você está aprimorando. E isso, às vezes, é um privilégio. Para mim, do meu bairro, eu sou um dos poucos caras que teve esse privilégio. Lógico, tive coragem de sair, de buscar, fui morar fora do bairro, fui para o Rio de Janeiro, morei em vários lugares de São Paulo, andei, circulei, andei. Tem que andar, né? Andei, tem que andar. Bom, com toda essa sua atividade, aí você agora parece que está ainda se lançando em mais uma. Você está escrevendo um livro sobre São Miguel, é isso? Pois é, isso já faz tempo, porque eu sou péssimo escritor, né? Eu sou bom para escrever, porque escrever livro é um negócio mais difícil, assim, é difícil, não é? Letra, eu acho que eu sou um bom letrista. Muito bom. Mas eu estou escrevendo um livro, sim, já faz um tempo, já pedi ajuda para alguns amigos, alguns negaram, outros ajudaram, outros estão ajudando. Tem um rapaz chamado Carlos Tereiro, que é lá também um professor, está me ajudando a montar as histórias. Na verdade, é uma narrativa que eu falo da minha infância, da minha adolescência, a observação minha dos times de futebol, da escola, da política, do movimento social, do movimento cultural, desse movimento popular de arte, da minha primeira banda, no Matéria-Prima. Falo do pessoal do rap que está chegando. Eu faço uma apanhada, é uma narrativa que eu falo, uma espécie de uma narrativa documental sobre o bairro, mas sobre a minha ótica, sobre o meu pensamento. Citando algumas pessoas importantes, né, nesse processo, a minha família, os amigos, as pessoas assim, porque teve muita gente que não era artista, mas que acabou, assim, que eu digo artista, assim, que não fazia arte, mas que acabam ajudando a gente, né? Teve muitos caras assim, o Edson Tomás, Gilbertinho Nascimento, que é um jornalista bacana. O Gilberto trabalhou com a gente no Estadão, Gilberto. Conheço ele, pô. Boa gente, pô. O Gilbertinho lá da Curuçá. Então, os que Domênico Tinelli, são vários outros caras assim que a gente tem uma relação afetiva, que foram se aproximando. Arlete Taboada, não sei se você conheceu também, jornalista. Não, Arlete não. E também são pessoas que estavam ali. Essas pessoas todas foram muito importantes. Ali, os poetas fantásticos, o Severino do Ramo já partiu, o Cláudio Gomes, né? Essa poesia, o Glauco Matoso, que eu te falei, ia para lá, para São Miguel, ele era amigo do Severino do Ramo. Então, teve muitas coisas assim que foram muito... que me aguçaram, né? Que são ensinamentos. Então, e eu estou tentando colocar isso nesse livro. Legal, isso bem legal, cara. Quer dizer, você está colocando toda essa sua trajetória, vamos dizer assim,
como um artista popular mesmo, né? Porque nasceu ali num bairro super popular e continua fiel a isso, né? Isso que é interessante, né? Pois é, eu acho que negar sua identidade é uma coisa ridícula, né? Aí o cara bate na sua cara. Você não pode negar de onde você é, o que você é. Senão você acabou. Imagina, eu sou criado num bairro de nordestinos que talvez seja o povo dos mais interessantes do planeta, com uma música sofisticada, com uma literatura de cordel. Eu vou negar isso? Só se eu for, só se eu for burro para me negar um aprendizado desse. É um aprendizado, a dignidade, o trabalho, a intensidade das coisas, não pode negar. Tem os erros, lógico, tem as brigas, mas faz parte da vida, não tem jeito. Então, na verdade, esse livro sobre o bairro não é contando só a minha história, né? Que talvez uma autobiografia e tal. Não é isso. Eu cito coisas minhas também ali, tento juntar na coisa do futebol, na coisa da música, né, na coisa da política, mas é mais falando das pessoas, na minha observação, do que eu observo, né? Do que eu via, do que eu vejo e tal. Durante essa minha existência nesse planeta aí, no bairro. Então, é um caminho. Eu pretendo lá na frente escrever mais algumas coisas autobiográficas, mais detalhadas sobre a minha carreira mesmo, sobre os dados mais pessoais mesmo, né? Mas nesse livro também tem algumas coisas pessoais, porque não dá para você negar a sua relação com as pessoas, né? Você não dá para você negar a afetividade, não dá para você negar o respeito, né? Não dá para você negar isso. Então, esses detalhes, assim, eu sou péssimo escritor, entendeu? Eu não sou nada bom. E escrever um livro precisa ter manha, tem vírgula pra caramba, ponto, tem que voltar, senão você perde o raciocínio. Então, eu estou tentando, sabe? Tentando. E eu acho que pode ser que hoje mesmo eu peguei no livro, esses dias eu tenho colocado umas fotografias das pessoas que eu acho que tem citadas no livro, algumas delas, é claro, e eu sou obrigado a ler de novo, tudo de novo, porque faz tempo que eu estou escrevendo. E diga uma coisa, Edivaldo, você a sua visão agora como um artista popular, super criativo e importante, assim, como é que você está vendo esse Brasil de hoje, hein, assim, no geral, hein? É de desanimar mesmo? Como é que a gente tem esperança? Olha, desanimar não dá, né, velho? Porque desanimar também, se você entregar os pontos para os malas, não dá, né? Desanimar jamais, desesperar jamais, né? Eu acho sim, o momento é difícil. Nós estamos vivendo com os caras que são os piores, né? Não tem jeito. São os caras que não têm respeito por nada, que mente absurdamente. Nós estamos vivendo um momento complicado, que encontrou eco num monte de gente que pensa desse mesmo jeito aí, que pratica isso aí. A sociedade tem muita gente que pratica isso aí. Pratica o dano, pratica o ódio, pratica a falta de respeito, né? Então, por isso que encontrou eco. Senão não tinha eco. E já teve eco lá atrás também. Nós já passamos por isso quando outros presidentes, Collor de Mello, a mesma coisa lá atrás. Teve ditadura. Isso aqui não é a primeira vez que nós estamos passando. Então, acho que a gente não pode desesperar e continuar fazendo. Eu acho que não podemos, que tem que continuar seguir o caminho que deve ser seguido de respeito, de falar o que sente, mas falar claramente, não ficar enrolando ninguém, não precisar enrolar, não precisa falar, olha, fulano de tal e Beltrano que não sei. Não, isso não precisa. Sabemos que vivemos uma pandemia inédita, eu nunca vivi isso, você não deve ter vivido, ninguém. Eu tenho 65, eu nunca vivi uma pandemia como essa. Ela é massacrante, ela é dolorosa, ela deixa a gente mal o dia inteiro, porque você vê as notícias, morrem amigos, já perdi vários amigos, então isso me dói muito, é uma sensação de impotência muito grande, isso é uma coisa muito ruim. Agora, a política, ela vai mudar, não vai ter jeito, uma coisa ruim assim não vai ficar tanto tempo, porque só que nós também deixamos chegar nesse negócio, né? Pois é. Esses caras chegaram não foi gratuitamente. Nós vacilamos em algum momento para esse tipo de relação humana tomar conta do universo, ser o mais importante. Mais importante que o amor, mais importante que a paz,
né? A gente viu agora, nós estamos vendo lá no Israel, lá os palestinos, a guerra continua, lá os caras continuam matando todo mundo, lá em todo lugar do mundo, né? E é grana, é petróleo, é religiosidade, é o ser humano fazendo o pior dele, né? Ele praticando o pior dele. A gente precisa praticar o melhor nosso, que é respeito, que é carinho, que é amor, que, sei lá, afetividade, né? Isso nós vamos praticar. E a gente praticando isso, esses caras vão acabar partindo, velho. Tem jeito. A gente tem que praticar. É difícil, não é fácil porque a enrolação é grande, os meios de comunicação são negociáveis, a gente sabe disso, já foi isso na ditadura, no Collor, no outro, sempre são negociáveis, que ela compra horário, compra não sei o quê, nós sabemos que a propina é grande, mas nós não podemos desistir não, meu irmão, porque senão existir, porque nós estamos vivos, estamos felizes, assim, num momento como esse, eu, vocês, você, a Salete, estamos aqui falando com um monte de gente, e estamos com carinho, estamos com respeito, falando com um monte de gente bacana, sabemos as dificuldades, sabemos dos problemas desse momento que passamos, da doença, da falta de perspectiva, não é um momento fácil, mas talvez a gente aprenda mais nesse momento. Não sei se a gente tem que viver isso para aprender, porque é aquela história, né? Será que é só com a dor que a gente é capaz de lembrar da paz? Será que se for por amor alguém é capaz? Né? Pois é. Pois é. Nessa linha que você está falando aí, eu penso assim, né, uma colocação minha assim, que o Brasil precisa muito de redescobrir a brasilidade, né? E eu acho que os artistas, eles fazem muito isso. Qual que é o papel dos artistas agora nesse momento, nesse trabalho, né? Não sei, eu tenho essa impressão, não sei se você concorda, até, de resgatar isso, porque parece que isso está muito perdido. O Chico Buarque foi muito avacalhado, os artistas, né? O Caetano, a música brasileira, ela foi muito criticada, então acho assim, seria um momento assim de que talvez de resgate disso. Não sei, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que todos esses artistas que você citou, eles já são consagrados, inclusive. As obras deles estão aí, tocam no rádio, tocam. Tem música novela todo dia. Eu acho que tem outros artistas, inclusive, de outras gerações, que precisavam ter espaço também. Podiam ser resgatados, os caras mais novos. Quando eu falei do Itamar Assunção, por exemplo, não vejo os caras tocarem o Itamar, por exemplo. Itamar é um gênio. Itamar simplesmente é um gênio. Então, e isso eu estou dizendo assim, não porque eu adoro todos esses que você citou, mas acho que tem um hiato aí, né? Tem um hiato que é proposital, é claro, né? Deixa só isso aqui, tá bom demais, porque e esses aqui não interessam mais. Então, isso faz parte de um jogo de domínio, né? Eu acho sim que tem que se juntar mais. Os velhos, os novos, os contemporâneos, todos têm que estar juntos nesse momento. É o momento de juntar os trapos, como diz o outro. É juntar os nossos anseios estéticos, pessoais. Né? A gente não quer cuidar do planeta, a gente não quer cuidar das pessoas, então a gente tem que cuidar mesmo. A gente não pode ficar só achando que é mais ou menos. Eu acho que sim. Não vejo problema em resgatar ninguém desses artistas assim, mas eu acho que tem muita gente fazendo, muita gente legal, né? Fazendo que você também pode juntar com esses, não pode ser uma coisa só isolada. Como? Eu acho que não é isso mesmo, acho que assim, tem que trazer tudo isso para a gente trazer essa, né, valorizar acho que a arte e trazer, porque a arte, eu acho que inspira, ela traz esse amor à pátria, traz esse amor ao país, que as pessoas, eu acho que está meio perdido isso, né, no meio dessa consumismo, de as pessoas pensarem só no dinheiro, e até agora, na pandemia, não ficou claro que é mais importante a vida do que o dinheiro, e eu acho que a arte, ela traz isso, né? Não sei. Ela aguça, né? A arte é fundamental. Eu acho até que
Se a gente tivesse a possibilidade de ter arte em todos os cantos, quando a gente falava do movimento popular de arte lá em São Miguel Paulista, o que mudou a vida de muita gente lá na Zona Leste foi uma maravilha. Porque o Gregório, nosso amigo, que vivia enrolado com as coisas da criminalidade, de repente virou um garoto, virou um ator, e foi para a vida, e hoje é um cara forte, saudável, e manda ver, e fala das coisas, e trabalha, e manda... Então, a arte tem um poder, é o grande remédio, né? Para a nossa alma, para a nossa identidade como gente. Acho que não nos podemos negar nunca essa possibilidade artística, estética e tudo. Acho que o problema são os meios mesmo de possibilitar isso, de chegar às pessoas. O grande meio hoje seja as redes sociais, né? Mesmo com esses problemas de picaretagem, de fake news e dificuldades que tem muitas, mas tem muita gente fazendo coisa legal, tem muita gente querendo fazer coisa boa. Coisa boa que eu digo assim, querendo bem para o outro. Porque você tem que querer o bem do outro para você se dar bem. Para você ficar bem. Se dar bem, que eu digo, não é se dar bem, mas ficar bem. Sim. Porque quando você quer, quando a pessoa fica legal, a outra pessoa ficar legal, você vai ficar legal. Né? Então, essa mentalidade que precisa vir à tona. Né? Não é essa mentalidade, eu sou o dono desse carro bacana aqui, eu sou dono dessa casa bacana aqui, daí. Não importa isso. Importa você ser uma coisa boa, a facilitar o estudo de alguém, facilitar o entendimento das pessoas no bairro, produzir coisas criativas, elucidar casos, trazer à tona as verdades dos relacionamentos humanos, não deixar as coisas escondidas por baixo do pano. Tem um monte de coisas que são fundamentais na nossa vida, que elas podem mudar o planeta. Não muda só. A arte vai ser uma parte importantíssima, mas nós temos que mudar também, junto com a arte. Nós temos que ter coragem de dizer, olha, meu irmão, isso aqui é tudo papo furado, não vem com esse papo furado, não. Né? É isso. Bom, Salete, estamos aqui há mais de uma hora conversando, uma delícia de conversa, mas agora nós estamos querendo ouvir o Edivaldo, pelo amor de Deus, pô, vamos encerrar esse nosso bate-papo com ele cantando, pô. O que você preparou aí pra gente, Edivaldo? Eu posso fazer uma assim, quer ver? Vou fazer aquele blues lá do Roberto, o que vocês querem? O Love in Vain? Love in Vain, você gosta? Nossa senhora, pô. Achei 10 aqui a gravação, pô. Vamos fazer o Love in Vain, Love in Vain, Love in Vain. Amor em vão. Essa ligação com o São Miguel, com o Perdizes, com Augusto de Campos, tradução, Cid Campos, que é o filho do Augusto, me passou a ideia, e a gente estava lá na hora H do Haroldo de Campos, lá na Casa das Rosas e tal. E aí ficou uma coisa assim. Quando fui para a estação, com sua mala em minhas mãos. Quando eu fui para a estação, com sua mala em minhas mãos. Foi difícil de contar, tanto amor em vão, tanto amor em vão. Quando o trem veio chegando, eu olhei no seu olhar. Quando o trem veio chegando, eu olhei no seu olhar. Estava tão só, deu vontade de chorar, tanto amor em vão. Quando o trem foi da estação, vi dois fogos a brilhar. Quando o trem foi da estação, vi dois fogos a brilhar. O azul era o meu blues, o vermelho o meu penar, tanto amor em vão. Quando eu fui para a estação, com sua mala em minhas mãos. Quando eu fui para a estação, com
sua bala em minhas mãos. Foi difícil de contar, tanto amor em vão, tanto amor em vão. Quando o trem veio chegando, eu olhei no seu olhar. Quando o trem veio chegando, eu olhei no seu olhar. Estava tão só, deu vontade de chorar. Tanto amor em vão. Quando o trem foi da estação, e dois fogos a brilhar. Quando o trem foi da estação, e dois fogos a brilhar. O azul era o meu blues, o vermelho o meu penar. Tanto amor em vão. Sabe Robert Johnson? Eu acho que o Robert Johnson ia gostar, hein? Maravilha. Muito bom, de arrepiar. Augusto de Campos. De arrepiar, muito legal. E aí, Salete, vamos encerrando? Vamos encerrar, né? Agradecer, muito obrigada, foi uma honra para a gente ter você aqui. Volte sempre. Né? Vou fazer uma live só de música. Né, quando você quiser vier aqui para a Serra Negra, espero que venha aqui fazer um grande show aqui em Serra Negra. É o nosso convidado aqui na Casa da Cultura, Cidadania e Cultura da Uniabel Dalari. Estamos querendo dinamizar aqui a cidade, a região, né? E assim que a gente puder, a gente vai querer trazer você aqui. Pô. Vai ser um prazer, amigo. Eu adoro. Eu gostei muito do papo, o papo foi muito bom também. Acho que as pessoas também gostaram, acho que foi legal, né? A conversa foi boa. Muito legal. Nossa Senhora, muito legal. Aprendemos muito. Olha, foi uma aula de música, de história, de democracia, de política. Foi uma mistura de tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Edivaldo. Obrigadão. Até mais, gente. Então, até a próxima semana, gente. Tchau. Obrigada, tchau.